Olá, amigos e seguidores do canal Nação Sarada. Aqui quem vos fala, Para aqueles que não me conhecem, sou pastora Sandra Batista, da Igreja Nação Sarada, Ministério Cura Interior e Libertação. Aí no nosso canal você vai encontrar nossos endereços. Nós estamos na cidade de Alfenas e na cidade de Machado, Minas Gerais, Bom, hoje eu trouxe uma ilustração que eu acredito que a maioria conheça, que é a vaquinha no precipício, mas eu gosto muito dela. E o tema da nossa mensagem de hoje é zona de conforto. E eu vou ler para você aqui em Provérbios, capítulo 21, versículo 25 ao 26. 25 ao 26, que diz assim: o desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos recusam a trabalhar. O cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém. O justo dá e nada retém. Olha, eu quero trazer aqui então para você essa ilustração. Um sábio andava por todas as terras, passeando de lugar a lugar, conhecendo com o seu discípulo. Até que chegou a um determinado lugar e avistou um casebre, um lugar muito humilde, uma terra que não tinha absolutamente nada. Ele percebeu que não tinha plantações, que não tinha nenhum tipo de colheita, que não tinha árvores, nem mesmo árvores frutíferas, só uma pequena vaquinha. E logo avistou o dono, que morava ali com a sua esposa e seus 3 filhos. E era uma vida muito humilde, de muita miséria, era verdadeiramente um casebre. Aquele sábio pediu pouso e logo o homem aceitou que ele e o seu discípulo pousassem ali. E durante aquele momento os dois estavam curiosos para saber como é que aquela família fazia para se alimentar, já que eles não tinham absolutamente nada. O pai de família explicou ao sábio e ao seu discípulo que a única fonte de renda que eles tinham vinha daquela vaquinha. Ela dava bastante leite, então eles usavam uma parte do leite para a sua casa, alimentos, fazer queijo, enfim, manteiga, para se alimentarem. E a outra parte eles levavam à cidade e trocavam por mantimentos, que era o que mantinha aquela família viva, alimentando. Porém, a miséria e a pobreza era muito grande. No dia seguinte, logo pela manhã, o sábio, antes de ir embora, agradeceu àquela família pela hospitalidade, porque apesar de tanta pobreza e miséria, não negaram dar a eles a comida nem o pouso. Foram embora. E na beira do caminho ele pediu que o seu discípulo voltasse e pediu que empurrasse aquela vaquinha no precipício. O discípulo se assustou, achou aquilo cruel demais, pois sabia que era a única fonte de alimentação daquela família e de renda, mas resolveu obedecer o seu senhor, voltando, encontrando a vaquinha, levando ela até o precipício e a empurrando. Logicamente, assim que aquela vaquinha desceu, ela morreu. Passou muitos anos e aquele discípulo resolveu voltar. Ele queria pedir desculpa àquela família, porque aquele momento para ele foi algo que ficou marcado. E quando ele chegou no lugar, logo avistou uma bela casa com muitas plantações, colheitas, árvores frutíferas e muita prosperidade. Pensou consigo: certamente aquela família morreu de fome, certamente eles não suportaram a fome, porque só tinha aquela vaca e ela morreu. E assim o caseiro daquele lugar se chegou até ele e ele disse que queria falar com o proprietário. E o caseiro levou até o proprietário. E para sua surpresa era o mesmo homem, o mesmo senhor. Ali estava ele, sua esposa e seus filhos, agora prósperos, agora eles tinham prosperidade. E ele disse: o que aconteceu? Então o dono daquela fazenda disse: bom, lembra quando vocês estiveram aqui? Então no dia seguinte a nossa vaquinha caiu no precipício e morreu. E isso fez com que a gente começasse a fazer outras coisas, revelando outras habilidades que nós chegamos a prosperar. Moral da história: muitas vezes na nossa vida, o que está nos faltando é sair da zona de conforto. Será que, graças àquela morte, a morte daquela vaquinha, eles puderam mudar de vida,
Será que não está faltando a você empurrar a sua vaquinha também? Será que você não está precisando de empurrar a sua vaquinha para que a sua vida possa finalmente mudar? A zona de conforto e a rotina destrói a criatividade de todas as pessoas. Jogue a sua vaquinha no precipício e confie em Deus para novos desafios. Apesar das crises que estão ao redor do mundo, apesar da crise sobre o nosso país, a nossa confiança está no Senhor. Ele diz aqui: o desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos recusam a trabalhar. Aquela família estava morrendo. Tudo que eles tinham era aquela vaquinha. E viviam em fome e miséria. E eles eram pessoas talentosas e habilidosas, e eles nem sabiam disso. Só puderam descobrir isso no momento mais difícil de suas vidas. Muitas vezes o que está nos faltando é empurrar aquela vaquinha precipício abaixo para que outras coisas floresçam em nossa vida e aconteça o impossível de Deus ao nosso redor. Para que talentos possam brilhar e florescer. Para que as nossas mãos não venham a recusar a trabalhar. Quantas vezes as pessoas nem sabem quais são seus talentos, talentos dados e herdados pelo Senhor. E é só no momento que você empurra aquela vaquinha que você irá descobrir o seu verdadeiro talento e onde Deus quer te usar e onde Deus quer se revelar na tua vida. Aquela família estava vivendo em miséria e pobreza. E para a surpresa daquele discípulo, que anos mais tarde voltou para pedir desculpa, agora não encontrou mais um casebre, mas uma casa maravilhosa. Não havia mais uma vaquinha, mas havia diversos animais, pois havia colheitas, havia abundância naquele lugar. O Senhor está dizendo para nós que o cobiçoso cobiça o dia inteiro, mas o justo dá e nada retém. Deus está abrindo céus para abençoar a sua vida, mas é preciso sair da zona de conforto. É preciso pararmos de dizer que não vamos conseguir, que não será possível e que estamos em crise. Não, nós estamos em Cristo. E é Ele que abre céus e portas para nos abençoar. E a última palavra vem dEle, e aquilo que Ele declara está declarado. Havia um momento traçado para aquela família onde eles poderiam desfrutar da prosperidade, e aquele sábio viu isso. Ele sabia que aquelas pessoas tinham muito mais talentos guardados. Eles não precisavam daquela vaquinha. Eles só precisavam saírem da zona de conforto. Estavam no comodismo, se acomodados àquela situação de miséria e pobreza. E quantas vezes nós não estamos acomodados à nossa situação de miséria espiritual, de pobreza espiritual, ou até mesmo físicos, queridos, achando que Deus dá chance para outros e não para nós, que as habilidades é do outro e não é sua. Ora, se você não empurrar a sua vaquinha precipício abaixo, você nunca verá quais são suas verdadeiras habilidades. Você nunca poderá, de fato, enfrentar aquilo que você tem para enfrentar se não chegar ao ponto máximo da situação, ao seu limite. E para fazer isso, você tem que sair da sua zona de conforto. Foi o que o sábio fez. Ele queria que aquela família reagisse, que a morte daquele animal trouxesse reações que o levassem a conquistar coisas das quais eles não tinham conquistado até aquele momento, pois estavam acovardados daquela situação. Será? Pode ser, eu não sei, eu não estou afirmando, mas a pergunta de Deus para nós nessa noite é que só graças à morte daquela vaquinha, eles puderam mudar de vida. Será que não está faltando a você empurrar a sua vaquinha também? Será? Para que você possa mudar de vida? Para que você possa crescer? Para que os seus talentos possam florescer finalmente? Será que a vaquinha que você precisa empurrar não é a vaquinha do comodismo? Da zona do conforto? De estarmos acostumados a uma situação? Não sabemos o dia do amanhã. Tudo pode mudar. Nós temos que estar preparados para qualquer situação. Porque da noite para o dia as coisas mudam. E nós não podemos estar acomodados a um lugar, a uma pessoa ou até mesmo a uma cidade.
Às vezes as pessoas estão acomodadas nas suas casas porque dizem: a casa é minha, nada vai me acontecer. Estão acomodadas aos seus esposos, às suas esposas: essa família é minha, nada vai acontecer. Eu tenho essa pessoa e ela me ampara em qualquer dificuldade. Mas se de repente Deus empurrar essa vaquinha, o que é que você vai fazer da sua vida? Você precisa aprender a reagir e a sair do comodismo. Você precisa sair da zona de conforto e deixar que seus talentos possam florescer e brilhar através da sua vida, pois você tem muito mais para dar do que consegue imaginar. O sábio pôde ver isso. Ele enxergou de longe, mas o discípulo não. O discípulo ficou cheio de pena, de dó e ficou revoltado com aquele sábio. Até deixou de andar com ele, pois achou que foi cruel demais o que ele havia feito àquela família. E quantas são as vezes que nós estamos achando cruel demais as coisas que estão acontecendo ao nosso redor? E dizemos: Deus, por que tantas perdas? Por que eu tenho que perder tudo? Olha o que Deus está dizendo: o desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos recusam a trabalhar. O desejo do preguiçoso vai levá-lo à ruína. Ele tem talentos, ele tem habilidades, mas ele se recusa a colocá-los em prática. Por quê? Porque está acomodado a situações, a pessoas, a lugares, mas amanhã tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Será que hoje não é uma noite para você empurrar a sua vaquinha no precipício e aprender a confiar em Deus para novos desafios? Não diga isso: pastor, se a minha vaquinha morreu, o que vai ser de mim? Você vai continuar vivendo da mesma forma, porque quem te sustenta é o Deus Altíssimo, porque quem está no controle de nossas vidas é o Deus Altíssimo. Nunca foi a vaquinha, sempre foi o Senhor. Nunca foi a vaquinha. Quando Elias declarou que haveria fome e seca sobre a terra por 3 anos e meio, o Senhor mandou ele para o ribeiro de Querite. Havia um biquinho de água que jorrava ali para que ele pudesse saciar a sua sede. E os corvos traziam pão e carne toda manhã quando o sol raiava, para alimentar aquele homem. Você tem ideia do que é um corvo trazendo pão e carne? Tem ideia? O corvo carregando carne. Ele come, mas ele carregava. E quando aquele ribeiro começou a se secar, Deus disse a ele que andasse a caminho, que Deus iria levá-lo a um outro lugar. E ele chegou na casa de uma viúva, onde não tinha absolutamente nada. E ele pediu algo para comer. Ela disse: não tenho nada, Senhor, eu não tenho nada. Eu tenho aqui um punhado de farinha, e tenho aqui um bocado de farinha, um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Vou fazer o último pão para mim, meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. E ele diz: traga suas botijas. E aí houve o milagre da multiplicação. O azeite continuou a jorrar e jorrar, enchendo várias botijas. E durante todo aquele período de seca, Deus sustentou aquele homem, que era seu servo, mas sustentou aquela família. Deus usou aquela família. Deus usou aquele homem para abençoar aquela família. E aquela família foi usada por Deus para abençoar o homem de Deus. Quem nos sustenta é Deus. Quem está no controle de nossa vida é Deus. Então empurre a sua vaquinha hoje. Pare de se apegar a coisas e pessoas e se apegue de fato ao Senhor. O Senhor que pode mudar a tua história e a tua vida. Ele poderia ter dito: agora você vai morrer, Elias. Não há mais nada, a água está acabando. Não, vai, segue esse caminho. Tem uma viúva e ela vai te sustentar. E o homem de Deus chega lá e a viúva diz: eu não tenho nada. Eu tenho aqui um pouquinho de farinha e uma botija de azeite, mas está tudo terminando. É o último pão que eu farei. E Deus então faz um milagre da multiplicação através da vida daquele homem de Deus, Elias. Não só Elias, mas aquela família foi alimentada. Confia no Senhor. Pegue o que está te segurando, aquilo que se tornou uma zona de conforto na tua vida, e empurra. Deixa ir por ladeira abaixo. Empurra sem dó, porque Deus proverá. Das suas mãos
Ele irá multiplicar, porque Ele está dizendo que o desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos recusam a trabalhar. Nossas mãos foram feitas para prosperar em Deus. E Ele diz: o cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém. Você tem para dar e não precisa reter, porque quanto mais você der, mais te será dado. Haverá multiplicações em nome de Jesus. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida, essa palavra profética de que é um ano de colheita abundante, de multiplicação, de sementes sementeiras prósperas na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pela sua palavra nessa noite. Que essa ilustração, que eu acredito que a maioria conheça, possa servir nessa noite para trazer o entendimento e levar cada um de nós a repensar nossas vidas e nossas atitudes, saindo da zona de conforto e entregando nossas vidas nas suas mãos, porque afinal de contas é o Senhor quem dá, é o Senhor quem prospera, é o Senhor quem supre as nossas necessidades. Abençoe seus filhos nessa noite, eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor Deus te dê coragem para empurrar a sua vaquinha. Que o Senhor Deus te dê coragem para você enfrentar o que tiver que enfrentar. Não temas, Deus é contigo. Amém? Olha, curte o nosso canal. Não esqueça de dar o joinha, de compartilhar e de ativar o sininho para você receber as notificações. Se inscreva no canal. Entra lá, você vai ver nossos endereços e você vai ficar por dentro do endereço da Igreja Nação Sarada. Amém? Forte abraço a todos e até a próxima mensagem, se assim o Senhor permitir. Amém? Deus abençoe.